maestro, el profesor nos trajo una realidad del gobierno, de la gestión, del manejo de un programa de agroecología. Siempre que empezamos a dominar un tema, a tratar con un tema, es necesario buscar raíces anteriores y hacer proyecciones posteriores. Es estratégico eso, porque mientras usted tiene lo anterior y el posterior, usted tiene el medio bien situado, sea en gestión, sea en movimentos sociales, como trabajamos nosotros. Acá hay una galaxia, tiene un nombre que acuerda algo muy importante. La leche materna, la Vía Láctea. Eso es nuestra casa. Tuvimos que aumentar mucho acá, por lo menos umas 100.000 veces, el tamaño del sistema solar, para darmos uma representatividade. Às vezes na vida é assim. Há que aumentar para poder ter a percepção. E esse Sol está um planeta. Isto acá tem 14,6 mil milhões de anos. Acá lo ponemos um pixel. É um pixel. E essa é a grande estrela que há no universo. UY Scuti. UY Scuti é a maior estrela que há no universo. Não é muito. É 1770 vezes maior que o Sol. Temos uma dimensão. Podemos ter uma percepção. Essa é a menorcita, a menor estrela, Ogle TR 122b. Entre o maior e o menor, temos presença. Agroecologia é isso, é uma presença. E se temos a presença, podemos entender como foi criado isso. Como surgiu uma supernova, se explota e cria o sistema solar há 4,6 mil milhões de anos. Da rocagem, vamos compreender que, aún com marolas, com fogo, com muito calor, surge a vida. E esta vida é uma vida de micróbios. Micróbios negados hasta muito recentemente, poderíamos dizer hasta hoje dia. Micróbios base da vida. Quase todos acá somos da agricultura. E tivemos que passar mais de 200 anos ignorando do que nossos ancestros cultuavam. Quando falamos de um tepache, um tesbuino, uma tuba, um colonte, esses são micróbios que transformam energia. Sin embargo, quase todos tivemos suelo, suporte inerte, por uma necessidade comercial. E foi dito acá que o comércio é poderoso, que o comércio é todo, que não tem interesse em certas coisas. Mas então nós só temos que dar base para isso, para entender. Seja em la evolução do ciclo da água, do ciclo do açúcar, do ciclo do nitrógeno, todo isso na verdade não existe. Aprendimos assim na escola, mas o ciclo é do Sol. Ele tem ciclo. Isso acá não existe. Hielo, vapor, etc, etc. Se nós entendemos isso, vamos compreender a vida. Então, vejam, o micróbio está acá, está em toda parte. E o nitrógeno é um micróbio, entende? E isso é a evolução. A vida empieza em el mar. Em el mar se vai começar a colonizar a decomposição das rocas. E essa decomposição das rocas vai começar salir do mar, a vida, e começar a dispersar. E esta dispersão vai chegar acá dentro. Estamos muito internamente. Acá já não é campo de produção, acá é campo de consumo. E se vamos consumir uma produção, ela já tem que ter qualidade. Entramos em outro plano. E esse plano é importante perceber isso. Vejam ustedes lo raro. Ciclo del fósforos. Está em inglês, não está traduzido, não é pretensão nem soberbia, não? É para que veja que não é nosso. Alguém, isso é ciclo do fósforo. Nunca nos dimos conta que existia um ciclo de fósforo. Nem do azufre lo conhecemos. Em el ciclo do fósforo, percebimos que hoje a palavra mais importante no mundo é: há tanto fósforo,
tanto fósforo fijado em el suelo que poderíamos deixar de utilizar fósforo durante mais ou menos 100 anos e continuaríamos tendo fósforo. Quem hizo isso? ¿Por que se hizo isso? Se o fósforo é base, se o fósforo, não há célula sem fósforo. Todas as células têm que ter fósforo, porque o fósforo está em el ADN, o fósforo está em el ATP, adenosina trifosfato. Então, e como que está fijado em el suelo? Se são rocas, se são... E esta vida tem necessidade de fósforo. Toda ella em evolução, evoluciona o fósforo junto com elas. E Fuimos hasta el final. é aí. Na seguinte, pode copiar. Esse fósforo é química, esse fósforo é física, esse fósforo é biologia. Esse fósforo está nas pedras, vai estar em el aire, vai estar em el água. E isso é energia. Isso é matéria, energia é espaço. O suelo transforma energia. Volvamos à agroecologia, onde ela é realizada. Há um ser humano que usa um micróbio e que usa todo isso. E isso é a vida. Isto é nossa vida. Se sabemos isso que é nossa vida, vamos a entender na escola secundária o ensaio das membranas hechas com ferrocianeto de potássio e sulfato de cobre, insuflando para dizer, mire, cresceu, mas cresceu sem vida. Depois vamos a compreender, pode passar, que vai crescer a hora, acá vão estar as membranas, pero a hora colonizada por la vida, em los pantanos, porque acá é mais caliente, acá é mais viscoso, acá está todos os desenvolvimentos. E esse mecanismo é o mecanismo que temos em el suelo. Por isso é importante entender que dentro de um suelo temos todo isso que miramos na natureza. Todo isso vai estar dentro do suelo e vai estar dentro de nós, seja como matéria orgânica, seja como minerais, seja como decomposição, seja como suelo. Se nós sabemos isso, podemos entender toda essa matéria orgânica, todo esse manejo que você explicou, que foi feito acá. E por que foi feito acá? Porque se poderia saber que isso era possível, porque manejamos uma matéria orgânica, manejamos o sol que criou esta matéria orgânica e os micro-organismos que la transformam sem destruí-la e la transformam quase que eternamente, hasta uma umificação. Por isso sempre vamos ter acá uma etapa posterior cada vez maior, mais equilibrada. E esse é o manejo sábio da matéria orgânica em suelo. Hoje podemos ver isso. Podemos ver isso e podemos ver que buscando lodo em uma faculdade em Estados Unidos, se pode fazer esse lodo se transformar em uma botella de Vinogradsky, com uma botella de refresco Coca-Cola, Pepsi-Cola, construir isso. E construir isso para entender em cada perfil de suelo como está a vida. Sem isso não há agroecologia. Sem isso não se pode chegar. Por que é importante falar em isso? Porque o controle de qualidade da produção, o controle da qualidade do consumo, passa por conhecer isso. Ahí en eso, abuelo, en la botella de Vinogradsky, ¿qué es lo que se representa? ¿Es entonces la vida en sí, el ejemplo de la vida, de la atmósfera, de la Tierra? ¿Qué es eso? La vida como un ciclo donde el oxígeno y el azufre están juntos y uno hace parte del otro. Si usted vira el suelo, el azufre viene arriba y tiende a bajar. Y el oxígeno que estaba arriba y si fue abajo, tiende a subir. Entonces usted va a ver que eso es la vida de los microbios. Ellos se adaptan conforme su estrato. Acá estão as bactérias mais redutoras. Acá estão as substâncias mais oxidantes. Sem as algas cianofícias oxidantes, sem as mais redutoras, elas fazem isso. Vamos ver isso, então, de uma forma distinta. Este é o suelo. Para nós,
a base de todo está em el suelo. Sem conhecer o suelo, não temos. Observem o suelo e agora sim, a palavra mais importante para vocês. Quando Vinogradsky hizo a botella, que acá alguém o adaptou para medir, ele colocou um fio de ouro, um polo, outro polo, e marcou um voltímetro. E entre oxidação e redução, marcou 6,27 volts, que é a pulsação do coração. Como a pulsação do coração na Terra, a Terra pulsa como todos os ciclos vivos. E por que não aprendemos isso? Se Vinogradsky viveu em 1860. Por quê? Porque alguém queria vender supertriplo fosfato? Porque alguém queria vender ureia? Quem disse que plantas comem ureia? E aprendimos assim com 400.000 trabalhos científicos de que a ureia é importante. Mas se você põe ureia junto a uma planta, la mata. Você tem que pôr ela muito diluída como se fosse uma urina de bebê, para não matá-la. E essas realidades são realidades que nós necessitamos aprender, porque às vezes não nos damos conta. E agora toda a ciência vai ser reescrita e vai cambiar de nome. E nós vamos dizer, o que ocorreu? Por que é assim? Porque não sabemos o que são 6,27 volts em um sistema vivo. É importante nós entendermos isso. E se entendemos isso, vamos entender algo fantástico. Um ser vivo nasce, cresce, queda anciano e morre. O suelo não morre. Por quê? Ele está sempre renovando, porque os micróbios se renovam e lhe dão uma vida e ele é eterno. Estamos cultivando suelos há 6.000 anos. Pero caramba, se FAO diz que perdemos 27 hectares por cada segundo, o que vai ocorrer com o planeta? É importante entender isso, porque então a agroecologia deixa de ter uma dimensão terrena e passa a ter uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual estava em nós. Quando colocamos os mapas em el suelo e decimos ventos, terra, norte, sul, isso é importante perceber. Não podemos deixar para trás a memória de uma Via Láctea. Temos que ir já para poder fazer a projeção e dizer como vamos avançar. Então, se avançamos, podemos entender isso de um passado, podemos entender uma Chinampas, podemos entender isso. Oi, Xochimilco, oi, ajá. E não é só agir, ajá. É na Amazônia, é em África, é em todo o mundo. Isso é fundamental. Entender esse processo. Se a Amazônia, a mesma terra sem o humano e a terra preta de indígena com os humanos. O que foi feito acá está marcado e datado por a ciência com 8.600 anos e permanece ativo. E você lo mira e diz, caramba, 8.600 anos, o carbono que está acá tem uma função. Então, nós só temos que entender isso. Estou dizendo isso porque depois vamos ver. O que significa isso? Esse é sencillo. Alguns de vocês conhecem. Esse é um cromatograma de Pfeiffer. E esse é um cromatograma de Pfeiffer para proteínas. E acá estão as proteínas da terra preta, amazônica. E essas proteínas que estão em esse suelo, um suelo de altíssima qualidade, que nós vamos ter que fazer. Por quê? Esse é o suelo agroecológico que vamos necessitar. E tendremos que fazê-lo. Ojo, tendremos... Esse de acá. Tendremos que fazer isso. E fazer isso para dizer, o alimento que sai de acá tem qualidade e tem saúde. Então, não há risco de alguém começar a continuar utilizando ureia ou tamarão, porque nós temos tamarão inseticida muito perigoso, responsável por 85% das mortes de campesinos no mundo. Um produto. Entende? Então,
Não há peligro se você tem um instrumento e sabe utilizar esse instrumento e sabe educar com esse instrumento. Percebam uma coisa que é importante dizer. Quando falamos de agricultura moderna do século XIX, século XX, o principal era a repressão e o medo. Na agroecologia não há espaço para repressão, há espaço solamente para educação. Educação e felicidade, sem medo, porque há instrumentos em manos campesinas para se fazer isso. Então, Mira, abuelo, ¿ah? no sé si ahí la referencia, mira, de alguno con de ahí lixiviado de agroquímico, donde Entendes? Então, vocês veem,